Muitas pessoas que pregam a graça, elas acabam se tornando hipócritas e fazem confusão, porque elas acham que, por causa da graça, não precisamos mais dar o dízimo. Mas elas não entendem que o dízimo, e é isso que eu quero te mostrar hoje, não é uma questão da lei, é uma grande graça. É uma grande graça que Deus planejou no seu caminho, no seu projeto, para abençoar o homem. Mas nós precisamos de compreender como que isso funciona. Isso é interessante. Isso está representado aqui por Abraão e Melquisedeque. A Bíblia fala que Abraão veio e entregou o dízimo de tudo que ele possuía para Melquisedeque. E ele é um tipo de Cristo, ou o próprio Cristo. Ou seja, a Bíblia fala que Abraão trouxe pão e vinho representando a comunhão. Você sabe, ainda hoje nós praticamos isso. Nós usamos o pão e o vinho nessa comunhão. Pão e o vinho é o que Deus nos dá, porque isso fala da comunhão. Mas o dízimo é o que nós entregamos para Ele. Esse relacionamento, essa comunhão, a Bíblia claramente diz que nós somos abençoados com a mesma bênção de Abraão, porque nós somos filhos de Abraão. E quando a Bíblia diz que Abraão chegou diante de Melquisedeque com as mãos cheias, porque ele reconhecia, ele estava vindo de uma guerra, ele tinha ganhado uma guerra de 4 reis, e ele tinha tido uma grande conquista, Abraão, o pai da fé. E a Bíblia fala que ele encontra Melquisedeque, que era o sumo sacerdote, que é Cristo, ali representado no Velho Testamento. E a Bíblia fala então que aquele homem, Melquisedeque, o sumo sacerdote, que é Cristo, dá para ele pão e vinho, para fortalecer ele, porque ele vinha da guerra, estava fraco, então ele comeu o pão e o vinho para ser renovado, para ser fortalecido. Quem deu? Melquisedeque, que é Cristo. Mas em contrapartida, o que Abraão fez? Ele entregou o dízimo de todas as conquistas para aquele homem. Por quê? Porque ele reconhecia que só tinha vencido a guerra e conquistado tudo o que conquistou, porque Deus estava com ele. Aquele foi um ato, não é? Veja, essa é a maneira do nosso relacionamento, e isso é muito antes da lei. Não tinha nada a ver com a lei. Uma vez que você é salvo, nós chegamos diante de Deus para ser salvo com as mãos vazias, para receber o pão e o vinho, para receber a salvação. Assim como Abraão recebeu, mas uma vez que nós somos salvos, nós não deveríamos chegar diante de Deus com a mão vazia mais. Porque chegar com a mão vazia é dizer, eu não tenho nada que reconhecer, que tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Foi eu mesmo que conquistei. Quando ele chega com a mão cheia, eu tenho ensinado isso para os irmãos, eu quero insistir isso com você. Eu sei que muitos irmãos, às vezes ele na hora da oferta, ele não traz a oferta, porque ele fala para mim, não pastor, é porque quando eu dou o dízimo, eu já dou a minha oferta do mês. Eu sei que muitos irmãos fazem isso. Então, mas não é o melhor. Você deveria, se você dá uma oferta por mês, eu vou te dar um conselho, separa ela por domingo. Porque cada vez que nós nos reunimos como igreja, você não deveria vir com a mão vazia. Você deveria entregar, trazer algo. Você sabe, pessoas educadas, quando elas vão na casa dos outros, nem sempre eu sou educado, eu acho. Mas é tão legal, eu já recebi muita gente assim na minha casa. Ele vai, e você nem está esperando, né? Ele leva uma lembrancinha, não um presente, uma lembrancinha, qualquer coisa. Eu trouxe uma lembrancinha, você fala, nossa, para mim, eu que estou te recebendo, você que está trazendo uma lembrança. E quando a gente vai na casa dos outros e leva uma lembrancinha, a gente percebe a mesma coisa, porque isso é precioso. Você sabe, é uma maneira de dizer, obrigado porque você está me abençoando, obrigado porque você está me recebendo, obrigado porque você é uma bênção na minha vida. É isso que significa. Então, eu digo para você, aprenda, crie uma cultura na sua casa, não dê ofertas de uma vez então. Se você faz a conta do mês, então separa, entrega a sua oferta a cada domingo. É importante você, sua família, chegar diante de Deus quando nós nos reunimos como igreja, porque claro, você já está diante de Deus, mas é no domingo que nós nos reunimos, e entrega a sua oferta. Faça como Abraão, não venha com a mão vazia, porque uma vez que você foi salvo, agora as mãos cheias estão representando isso.
significa o reconhecimento de que você foi abençoado. Muitas pessoas gostam de dizer que o dízimo é da lei, mas a verdade é que Abraão e Melquisedeque nunca estiveram debaixo da lei. E para ilustrar que Melquisedeque era alguém grande, a palavra de Deus diz que Abraão entregou o dízimo de tudo que ele tinha. Eu não sei se é Hebreus 7,4, coloca para mim, por favor. Hebreus capítulo 7, verso 4. Considerai, pois, como era grande, olha lá, esse, que é o Melquisedeque, a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Olha que interessante que a palavra de Deus está mostrando. A Bíblia está dizendo, pode deixar aí nesse versículo, que o autor de Hebreus está dizendo que o sacerdócio, né, que Abraão, quando ele entregou o dízimo, ele estava reconhecendo que Melquisedeque era grande. E sabemos que ele é Cristo. Você sabe, a maneira de você demonstrar a grandeza de Deus para você é com o seu dízimo. Abraão, ele, com o dízimo dele, ele estava dizendo: eu reconheço que você é maior do que eu. Porque o menor é que devolve o dízimo. Ao devolver o dízimo para o maior, ao devolver o dízimo, ele está dizendo: eu reconheço, com essa pequena parte que eu estou devolvendo, que o Senhor é Deus na minha vida, que há um Deus na minha vida, e tudo que eu tenho, eu recebi do Senhor, e essa pequena parte é para dizer que o Senhor é Deus na minha vida, e não é o dinheiro que é Deus na minha vida, e não sou eu que sou Deus na minha vida. Quando a Bíblia fala que Abraão deu, ele reconheceu que Melquisedeque, que é Cristo, era maior do que ele, o patriarca. Essa é uma maneira. Quem não dá o dízimo, ele está dizendo que ele não, na prática, porque não adianta falar da boca para fora. Quem não dá o dízimo, ele não pode declarar diante do mundo espiritual que de fato Deus é o grande Deus na vida dele. Porque ele está negando um princípio espiritual. Ou seja, ao contrário do que muita gente imagina, o objetivo primário do dízimo não é te fazer prosperar, ainda que isso obviamente vai acontecer, mas o alvo primário do dízimo é proclamar o quão grande Jesus é na sua vida. Isso talvez muitas pessoas nunca ouviram isso. Você pensa: não, eu vou dar o dízimo porque eu quero prosperar, mas o objetivo principal, que é que quando eu entrego uma parte pequena que eu devolvo, eu estou dizendo: há um Deus na minha vida, há um Deus. E o mundo espiritual vê isso. Por isso, olha para cá, meu irmão, entregar dízimo não é algo natural. Não entregue dízimo com alguém que está ajudando a igreja. Não, vou dar lá porque a igreja precisa. Não, acredite em mim. Parece arrogância, mas não é. Você precisa mais do que qualquer pessoa. É para o seu próprio bem. É você que está dizendo diante do mundo espiritual, dos demônios e de Deus: eu reconheço que há um Deus na minha vida, e a prova está aqui, o meu dízimo. Eu reconheço que se Deus não me abençoasse, eu não tinha nada, e tudo que eu tenho é porque Deus é o Senhor na minha vida. É isso que Abraão estava fazendo. Ele estava dizendo: eu só venci essa guerra. Ele nem estava falando só do dinheiro que ele conquistou, não. Eu só venci a guerra contra os 4 reis porque há um Deus sobre a minha vida. E aí a Bíblia diz que ele estava provando isso dessa maneira. O argumento de Hebreus é bem claro: se o sacerdócio de Melquisedeque é eterno, então o pão, o vinho e o dízimo são também. No versículo 8, coloca lá, a Bíblia diz: aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Ou seja, aquele relacionamento do dízimo e do pão e do vinho é eterno. Por isso que ainda hoje nós tomamos a ceia com pão e vinho, não passou, porque é eterno. Foi dado pela primeira vez de Abraão para Melquisedeque, que é Cristo. E da mesma maneira que o pão e o vinho não passaram, porque é para fortalecer a nossa vida, o dízimo também não passou, porque é para engrandecer o Senhor. Quem está me entendendo? A palavra de Deus é muito clara e nos mostra o quanto isso é bênção para nós.
Ou seja, o pão e o vinho é para testemunhar da morte do Senhor, mas o dízimo é para testificar que Ele vive eternamente. Então, a fim de mostrar quão grande é o sacerdócio de Melquisedeque, o autor aqui, isso é precioso, diz que, volta aí no verso 9, deixa eu ver, é isso mesmo, 9 e 10, olha o que ele diz: e por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Olha o que a Bíblia está dizendo. Olha como o dízimo é uma coisa poderosa e como Deus é tremendo. Ele está dizendo que Levi, ele era bisneto de Abraão, mas ele não tinha nem nascido quando Abraão deu o dízimo. Mas a Bíblia fala que mesmo assim, diante de Deus, é como se aquele bisneto que nem nascido era ainda, entregou o dízimo junto, dentro dele. Sabe o que significa isso? É que quando eu entrego o meu dízimo para Deus, quando você entrega o seu dízimo para Deus, ele não representa apenas a mim, mas ele representa aos meus netos, aos meus bisnetos, e você vai perceber que famílias que vão crescendo, nós somos uma igreja muito nova ainda, mas com o passar dos anos, nós vamos ter muitos irmãos que vão construir uma história de uma vida cristã. Quando você encontra famílias onde tem bisavós que serviram a Deus e foram dizimistas, avós, pais, você percebe claramente a bênção de Deus naquela casa. Porque a Bíblia diz que a bênção do dízimo de Abraão alcançou até os bisnetos dele. Eles estavam nas costas dele. Isso é tão tremendo. Eu sempre observo essas coisas e percebo o quanto isso é poderoso. Essa é a prova, né, de que Melquisedeque é superior, porque o verso 7 diz que o inferior é abençoado pelo superior. Volta no verso 7. Evidente, é fora de qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior. Ou seja, Abraão reconheceu a grandeza. Ao dar, ele estava dizendo: eu sou muito mais abençoado. Né? Parece estranho, porque quem deu o dízimo foi Abraão. Você pode dizer, mas é ele que está recebendo. Não, ele disse que deu porque reconhecia que o outro era muito maior do que ele. Foi ou não foi? Então o que ele deu era só uma amostra de tudo que ele reconhecia que estava recebendo do maior. Porque a Bíblia diz que é o maior, não é? É que o inferior é que é abençoado pelo superior. Então aquela devolução era um reconhecimento de que ele era muito abençoado por tudo que Deus estava dando. Isso é precioso. Eu fico vendo, algumas pessoas são naturais, ela fica fazendo conta do dízimo dela. Ela fala, não, quanto é pequeno não, mas quando o dízimo fica grande, ele começa a pensar, não, a igreja não precisa de estudo. Você não tem nada a ver com isso. Você não está entendendo as coisas. Você tem que entender que não é uma questão de necessidade, é uma questão de bênção. É uma questão de reconhecer a grandeza de Deus. É uma questão de reconhecer que tudo que você tem foi Deus que te deu. Tomara a Deus que você tenha um dízimo altíssimo. É isso que eu espero. Porque isso significa o quê? Que você está sendo muito abençoado. Ainda muito mais, não é? Vamos avançar. Qual que é o significado na Bíblia do dízimo? Da 10ª parte. Quando você olha, por exemplo, a história de José, coloca lá para mim Gênesis capítulo 45, verso 26. Vamos lá para Gênesis 45, verso 26. A Bíblia diz, e lhe disseram, José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto o coração, está falando para Jacó, pai dele, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito, e disse Israel, basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu
morra. Interessante, aqui nessa história, a Bíblia diz que durante muitos anos, Jacó, o pai de José, achava que ele tinha morrido. E aí os irmãos dele vão e encontram com ele. Quando eles voltam, ele falou: olha, seu filho está vivo. Ele não acreditou. Mas a hora que ele falou assim: tá sim, olha os carros de bênçãos que ele mandou para nós, lá do Egito. Aí a Bíblia fala que Jacó acreditou. Você sabe, a bênção de Deus na sua vida, tem pessoas que não precisam ver nada para acreditar, mas tem outros que precisam sim. E acredite em mim, a bênção de Deus na sua vida é um testemunho sim de Deus dentro da sua família. Deus também tem esse interesse. Quando eu e a Marília casamos, né, nós, já os irmãos sabem a nossa história, a gente estava lá quebrado, né, morando de favor. Mas passaram-se os anos, a bênção de Deus sobre nós foi nítida. E a família não tem como negar. Perceberam claramente, alguns mais distantes até desconfiaram. Porque é uma distância enorme. Mas Deus faz isso para que outras pessoas possam ver. Como eu falei aqui ontem, aonde a igreja chega, a prosperidade acontece, sabia? Primeiro porque tem a bênção de Deus. E segundo pelo óbvio, né? Crente para de trair mulher, de encher a cara em bar, vai trabalhar, economiza. E aí é bênção mesmo, tem mais saúde, dorme melhor. Então tudo dá certo. É a bênção do Senhor, ela vai acontecendo. E ela se torna um testemunho. Agora, sabe o que é mais precioso? É que enquanto a Bíblia, se você voltar nesse texto e ler, aqui no verso 25 mesmo, a Bíblia fala que vieram à terra de Canaã a Jacó, seu pai. E lhe disseram que ele estava vivo e tal, e tal, e tal. Aí, no verso 27, diz assim: porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, o carro que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. Aí o que está escrito no verso 28? Disse-lhe Jacó? Não, Israel, mudou o nome. Antes de crer, ele era Jacó, mas no momento que ele creu, a Bíblia passa a chamar ele de Israel. É no momento que você tem fé que o seu nome é mudado, que a realidade da palavra de Deus acontece com você. Por que eu estou falando isso? Porque se você entrega o seu dízimo apenas como uma obrigação, ele não tem efeito na sua vida. Hoje eu estou te dando, você pode dizer: ah, pastor, amém, eu estou ouvindo aí, mas eu já sou dizimista, não preciso ser convencido de nada. Eu não estou aqui para te convencer do dízimo, porque eu reconheço que a maioria esmagadora dos irmãos aqui sejam. Mas você precisa ter revelação de por que você é dizimista. Entender, para ter fé no seu coração. Porque a partir de hoje você vai entregar o dízimo com uma outra postura. Você vai entender, cada vez que você vier aqui no gasofilácio, falar: não, há um Deus sobre a minha vida. Tudo que eu tenho foi Ele que me deu. E eu tenho fé para acreditar nessa verdade da palavra, que tem o poder de me fazer prosperar e me abençoar. Interessante, se a gente continuar lendo, a Bíblia fala que em outra ocasião, Abraão, por exemplo, mandou o servo buscar uma noiva para Isaac. E você sabe o que a Bíblia diz lá no verso 24, 10? Você sabe, a Bíblia fala que o servo levou 10 camelos, diga 10 camelos, para abençoar a noiva que ele foi buscar. Olha lá, tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Que bênção! Está vendo? Eu recebo só bênçãos. Então, o que aqueles 10 camelos de toda a riqueza de Abraão representava? Representava o todo dele. O 10 na Bíblia representa o todo. Quando você vê os 10 mandamentos, não significa que são só os 10 mandamentos. Aqueles 10 mandamentos representam todos os mandamentos. Os 10 camelos que Abraão enviou representava toda a riqueza de Abraão. Quando o faraó enviou para Jacó os carros, foram 10 também, porque ele representava toda a riqueza do Egito. Na Bíblia,
10 representa o todo. Ou seja, quando você entrega o dízimo diante de Deus, você está entregando tudo. Tudo está na mão de Deus. Tem muita gente que fala, eu não dou o dízimo, tudo que eu tenho é de Deus. Quem já ouviu falar nisso? Muito bem, mas se você fala que tudo é de Deus, mas não dá o dízimo, você é mentiroso. É nada. Se tudo é de Deus, então você não tem que entregar tudo, mas o dízimo você tem que entregar. Você pode entregar mais, mas ninguém pode dizer que tudo que tem é de Deus, se não entrega nem o dízimo. O dízimo é o mínimo. O dízimo representa o todo seu. E isso é interessante você compreender, porque é isso que a palavra de Deus está mostrando claramente. Esse texto de Jacó, você pode ler depois em Gênesis 45, 19, lá fora, mostrando isso. E eu poderia te mostrar tantas coisas. Agora, preste atenção. Olha que coisa poderosa. Abre a Bíblia lá em Gênesis 28, 20. Eu já estou indo para o final. Gênesis capítulo 28, verso 20. Olha como o dízimo é coisa séria. Fez também Jacó um voto. Jacó era um jovem, ele fez um voto diante de Deus. Dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, porque é o Senhor que está me dando, certamente eu te darei o dízimo. Veja, Jacó fez um voto, e ele disse, Deus, eu reconheço que tudo é o Senhor que me dá, e eu vou te dar o dízimo de tudo que eu receber. Passaram 22 anos, vai lá para capítulo 31, verso 13. Sabe o que aconteceu? O sogro de Jacó, o Labão, mudou o salário dele, enganou ele, trocou as ovelhas, maior confusão. Mas olha o que a Bíblia diz no capítulo 31, verso 13. Olha o que a Bíblia diz, 22 anos depois. Eu sou o Deus de Betel, onde lá atrás, 22 anos, ungiste uma coluna, e aonde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Uau, 22 anos depois, Deus lembrou do voto do dízimo. E por causa disso, se você ler a história de Jacó com Labão, você sabe que Deus trocou as ovelhas, Deus fez de todo jeito, por mais que o sogro dele tentou enganar ele, não teve como ele roubar Jacó. Deus o abençoou. E a Bíblia é clara, eu estou te abençoando, porque eu lembrei do seu compromisso. Por que você acha que era o dinheiro? Não, Deus lembrou de quê? Jacó, desde aquele momento, você falou, há um Deus na minha vida. Quando você disse, certamente que eu vou devolver o dízimo de tudo, você estava dizendo, certamente eu reconheço que o Senhor é Deus sobre a minha vida. E a Bíblia fala que Deus lembrou disso, não se esqueceu. Esse é o princípio do 10 na palavra de Deus. Se você der o dízimo, os outros 90% serão santificados. E Deus vai abençoar como se tivesse dado tudo. Olha para cá, preste atenção. Tudo que você entrega para Deus se torna santo. Quem está me entendendo? Quando eu entrego o dízimo, então primeiro eu te provei o quê? O dízimo engrandece a Deus, o dízimo reconhece que foi Ele que me deu tudo, que Ele é Senhor da minha vida, que Ele é antes da lei. E a Bíblia também diz que quando o dízimo representa tudo que eu tenho. E agora eu estou te dizendo que tudo que você entrega para Deus, Ele santifica. Ele diz, é santo, não toca, ninguém toca, o diabo não toca. E quando eu entrego 10, a Bíblia diz que eu entreguei tudo. Quando eu entrego 10, Ele santifica os outros 90 também. Existe aqui algo espiritual. É aqui que eu estou dizendo para você que a graça de Deus entra. Veja, as pessoas, olha como a mente é contrária. As pessoas estão achando que o dízimo é lei. Mas na verdade, é a maneira que Deus criou para te abençoar e guardar o seu dinheiro. Quantas pessoas você conhece que ganham um monte de dinheiro e o dinheiro não dá? Parece um saquetel furado.
pastor, eu não sei para onde vai o meu dinheiro. Pois é, porque não tem a bênção. Tem um problema no dinheiro, não é a quantidade, é porque não está abençoado. E aí eu entro na minha, praticamente, última coisa que eu quero falar. O dízimo remove a maldição. Você sabe, Romanos capítulo 11, verso 16, coloca aí para mim. A Bíblia diz o quê? Se forem santas as primícias da massa, primícia é o dízimo, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Preste atenção, no dia que você converteu, você não está mais debaixo de maldição. Amém? Glória a Deus por isso. Isso não tem nada a ver com o dízimo. Você já é abençoado. Mas o mundo ainda é amaldiçoado. Aqui é que está o problema. Veja, a sua casa é abençoada. Inclusive o aparelho de televisão da sua casa é abençoado também. Mas os filmes de demônio que estão passando lá dentro da televisão não são. Você pode deixar entrar ou não. Porque os filmes não são da sua casa. Quem está me entendendo? O mundo é amaldiçoado, mas a sua casa não é mais. Mas você pode deixar entrar um filme de morte, de assassinato, de sangue, de monstro lá dentro, e os seus filhos terem pesadelo à noite, porque foi você que abriu a porta. O dinheiro é a mesma coisa, preste atenção. Vamos imaginar, né? Nós já demos esse exemplo aqui outras vezes para você, só para você lembrar. Você, final do mês, você pega um dinheiro, ou que você recebeu do seu salário, ou do seu prolabore, ou lá da sua empresa. Está lá na sua conta, está lá no banco, ou você põe na carteira, e você sabe que aquele dinheiro rodou, ninguém sabe por onde ele andou, mas nós sabemos que o dinheiro roda, que o mundo é amaldiçoado e é caído, às vezes foi usado para fazer trabalho de macumba, às vezes foi usado para pagar alguém que fez o mal para o outro, que enganou, que mentiu, né, e tanta coisa lá que pode ter acontecido, desde uma nota de 100 que estava na boca do sapo, ou alguém que prostituiu e traiu a mulher e pagou a prostituta, que depois comprou o pão na padaria e que depositou no banco o que ela recebeu, e quando você for lá receber, voltou para o seu bolso. E esse dinheiro é imundo, claro que é imundo. Se demônios se apegavam até na parede de casa no Velho Testamento, não vai pegar no dinheiro? Pega sim. Demônios se apegam a coisas, e o dinheiro é uma moeda, é um papel que ele circula por todo tipo de maldição. E o que a Bíblia está dizendo aqui em Romanos? Esse princípio. Aí o dinheiro está no seu bolso agora. Se você honestamente pudesse ver por onde esse dinheiro andou, eu acho que você ia ficar assim, eu não sei se eu quero pôr dinheiro na minha bolsa, não. Por mais que é uma nota de 100, por mais que é muito dinheiro. Talvez você poderia, porque o que adianta, de repente, agora eu tenho um monte de dinheiro, mas ele está trazendo maldição para dentro da minha casa. Misericórdia, pastor. Pois é, olha aonde está a graça do dízimo. É que Deus fala assim, olha, você não precisa me dar tudo. Você vai devolver 10%. Porque quando você devolve o dízimo, eu vou santificar os 100%. Eu vou purificar, porque agora os seus 10 representa tudo. E quando você entrega 10, eu recebi tudo, tudo é santo. E se é santo, o diabo não põe mais a mão. E aí o seu dinheiro vai render. E aí não vai ser mais um saquetel furado. Então presta atenção, tem irmãos que falam, não, esse mês estou apertado, não vou dar o dízimo não. Sabe por que ele faz isso? Porque ele não entendeu o que eu estou explicando. Aquele mês o dinheiro está cheio de demônio lá no bolso dele. Mas ele não sabe depois por que não deu. E é daí que começa o buraco. Eu já tive muitos meses que eu fiquei apertado para dar o dízimo. Mas essa história de ficar apertado para dar o dízimo, na verdade, não existe, porque o dízimo não é meu, não é seu. Por que você está fazendo conta com ele? Ele, na verdade, é a parte da bênção, meu irmão. Se está apertado, é mais um motivo para você proteger o restinho que sobrou. Porque você está comprometendo todo o restante. Mas se você não acredita nisso, na palavra de Deus, você não faz. A minha mulher está aqui, eu posso falar na frente dela. Todas as vezes que nós vivemos o aperto, no meu passado,
quando trabalhava ainda fora e tinha que escolher, nunca deixei de dar o dízimo. Pastor, mas se eu não der o dízimo, Deus vai me amaldiçoar? Porque lá em Malaquias está escrito isso. Lá em Malaquias não está escrito que Deus vai te amaldiçoar. Deus não amaldiçoa ninguém. Deus não amaldiçoa você. O que ele está dizendo lá é que quem não dá o dízimo abriu a porta para o filme de terror dentro da casa dele. Não é Deus que te amaldiçoou, foi você que não limpou. Você que não fez o que Deus mandou para limpar a sujeira do dinheiro no seu bolso. E não que Deus vai trazer maldição. Misericórdia. Foi você que não passou no purificador. Foi você que não fez o que a palavra de Deus está mandando. Não é? Interessante que a mesma palavra que está lá em Malaquias, essa expressão de portas do céu, é a que está em Gênesis, que Deus fala que se você dá o dízimo, Ele vai abrir as janelas dos céus, né? As comportas. É o mesmo do dilúvio, sabia? Sabe o que eu penso? É que quando você dá o dízimo e honra a Deus, é isso que Deus está dizendo, porque é a mesma palavra de Gênesis. Eu vou mandar chuva de bênçãos que vai inundar a sua vida. Porque você está me honrando. Quero pedir à equipe de louvor para subir. O dízimo, ele está no Novo Testamento. Jesus nunca disse que nós não deveríamos entregar o dízimo. Ele apenas disse que nós deveríamos fazer isso com amor a Deus. Lá em Lucas capítulo 11, verso 42. Lucas 11, 42, a Bíblia diz: mas ai de vós, fariseus, que dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devias, porém, fazer estas coisas, ou seja, ele não está dizendo para não fazer, sem omitir aquelas, ou seja, para ter coração. Aqui em Mateus capítulo 7, verso 7, claramente nós percebemos que a vontade de Deus é nos abençoar. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, vai dar pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhes pedirem. Isso é tão precioso. O dízimo, ele representa Cristo diante de Deus. Cristo é as primícias, assim como é o dízimo. E dessa forma, o dízimo é um símbolo do próprio Senhor Jesus. Cada vez que você participa da ceia, e cada vez que você entrega o dízimo, você está relembrando Deus a respeito do seu filho. Sabia? Ele é a primícia. Olha para cá. Olha que coisa linda isso. Isso é tão poderoso. Quando eu meditava nessa palavra, isso tocou meu coração. Tudo, irmãos, o motivo de não haver mais acusação, nem condenação, motivo da nossa salvação, motivo da bênção, da cura, da libertação, da prosperidade, tudo que nós recebemos é uma pessoa, Cristo. Foi Ele que diante de Deus na cruz disse o que? Está consumado. Tudo que precisava para você ser abençoado eu já fiz. E quando nós oramos, por que a gente ora em nome de Jesus? Porque quando Deus olha, Ele não vê você e eu que temos defeito. Ele vê Cristo perfeito, que cumpriu todas as condições. E agora, Ele é a primícia. Ele é o dízimo. Ele é que nos representa diante de Deus, não é? Quando você traz o dízimo, você lembra o Pai da obra do Filho em favor seu. Você chega com o dízimo, você está dizendo aqui é Cristo me representando. Você lembra, Deus? Tudo que era necessário, Ele já fez.
e está aqui representado no meu dízimo. Eu reconheço. E nessa hora, o Pai diz: é verdade, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar, porque Cristo cumpriu tudo que era necessário no seu lugar, para que eu te abençoasse. Meu Deus, isso é tão poderoso, tão poderoso. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa hora. Nós vamos orar, antes de ofertar, antes de dizimar. Eu queria que você, se você está com a sua família, ou se você está sozinho, você pode se juntar com alguém. Quero orar em algumas direções. Se você sabe, irmãos,